Eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Maús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 196 do livro didático. Eu deixei 2 atividades dessa página que falam sobre adjetivo e locução adjetiva. A diferença: adjetivo, eu tenho apenas uma palavra que eu qualifico o meu substantivo ou eu caracterizo esse mesmo substantivo. Eu não apenas qualifico, mas eu caracterizo. Ou eu também posso qualificar. E a locução adjetiva vai fazer essa caracterização, porém, ela vem sempre com 2 palavras, preposição mais um substantivo que, se ao juntar a preposição e caracterizar o meu substantivo na frase, ele se torna o quê? Uma locução adjetiva. Então, locução adjetiva é quando eu tenho uma preposição e uma outra palavra. Tá? Essa outra palavra geralmente é classificada sozinha como um substantivo, ok? Então, na minha atividade, ele me pede o seguinte: número 1, faça um esquema em seu caderno e, com base nas ideias do texto, atribua adjetivos e locuções adjetivas à roupa do jovem pequenino para caracterizá-lo. Então, aqui ao centro eu tenho a palavra roupa. O que eu teria que fazer? Ao lado, abaixo, eu teria que colocar nos retângulos essa caracterização para a roupa, dando um adjetivo ou uma locução adjetiva para essa palavra. Bom, eu poderia dizer que a roupa é velha, é nova, é suja, é limpa. Eu poderia dizer que ela é de algodão. Então, olha a diferença. Quando eu digo a roupa é limpa, eu estou caracterizando com um adjetivo. Quando eu digo a roupa é de algodão, eu já faço a caracterização com uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu tenho de, que é a preposição, e depois a palavra algodão. Então, de algodão, locução adjetiva. Limpa, apenas adjetivo. O livro me traz aí algumas sugestões, como roupa simples, roupa da cor da terra. Então, simples, adjetivo, da cor da terra, locução adjetiva. Roupa de algodão, locução adjetiva. Roupa com manchas de frutas, locução adjetiva. Com remendos, locução adjetiva. Da cor dos campos, locução adjetiva. Remendada, adjetivo. Da cor do sumo das frutas, locução adjetiva. E sem luxo, locução adjetiva. Se você colocou uma outra locução adjetiva ou um outro adjetivo, também está correto, ok? 2. Utilizando os adjetivos e as locuções adjetivas que você colocou em seu esquema, produza em seu caderno um parágrafo descrevendo a roupa do jovem como você imaginou. Então, você vai ter que, nessa atividade, escrever um parágrafo, tá? Usando essas locuções adjetivas e esses adjetivos para dizer como que você imaginava a roupa desse jovem, ok? Então, é uma resposta pessoal, a qual não é para deixar de fazê-la. Se você não fez, agora você faz. Por exemplo, não entendi como que era A1, não fiz A1, agora fazendo a correção, dá para você fazer A2, ok? Vamos passar para um novo conteúdo. As palavras podem mudar de classe. O que isso significa? Nós sabemos que dentro da língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras. Nós estamos estudando o adjetivo, não é isso? Mas nós temos também pronome, numeral. Falei muito aí de substantivo, preposição, não é verdade? Por quê? Porque para eu estudar o adjetivo e a locução adjetiva, eu tenho que saber bem o que é um substantivo. E o substantivo é o quê? É tudo aquilo que eu nomeio, tudo que eu dou nome, tudo que tem um nome é substantivo. Tá? Pedra, não só nome de pessoas, objetos, animais, plantas, tudo é um substantivo. Por que tudo é um substantivo? É porque eu estou dando nome àquilo, não é verdade? Quando eu falo pedra, flecha, barril, caderno, Mário, contagem, eu estou nomeando. Então, é um substantivo. O meu adjetivo vai caracterizar, então,
esse substantivo na minha frase, que vai o determinar, como nós vimos na aula passada. Então, determinantes de substantivos são as palavras que rodeiam ali o meu substantivo na frase. Então, vai ser meu artigo, vai ser o meu adjetivo ou a minha locução adjetiva, ok? Tudo isso aí faz parte, então, de quê? Das minhas classes gramaticais que eu tenho dentro da gramática, as quais vocês geralmente estudam e aprendem uma por uma, né? Ao longo do tempo, desde quando vocês estavam lá no segundo ano, vocês começam a estudar essas classes, ok? E vão continuar estudando até no ensino médio, tá? Então, essas palavras, elas podem mudar de classe. Como assim? Um adjetivo, ele pode se transformar em um substantivo. Nós falamos que seria um adjetivo substantivado. A mesma coisa que um verbo pode se tornar um substantivo, desde que ele seja substantivado. Como eu faço essa substantivação, então, professora? Bom, eu faço isso com o meu artigo, porque toda palavra que eu coloco depois do meu artigo, ela vai se transformar em quê? Em outra classe gramatical, em um substantivo, ok? Então, às vezes eu posso colocar ali um adjetivo na frente, mas depois um substantivo, tá? Eu posso colocar ali um adjetivo substantivado depois do meu adjetivo, tá? Eu posso mudar essa classe gramatical aí. É isso que o livro traz para vocês de conteúdo novo. Então, nós vamos ver o que o livro traz e depois eu vou aprofundar um pouco mais, não no sentido de ficar mais difícil, mas de explicar melhor o que o livro fala. Então, vamos lá. Dependendo do contexto em que estão, as palavras podem mudar de classe. Observe na frase. O vivo verde dos campos em primavera. Então, eu tenho ali verde como substantivo. Nós sabemos que a palavra verde, se eu disser ela sozinha, por exemplo, digo verde, sozinha, sem estar em uma frase, geralmente ela vai fazer o quê? Ela vai caracterizar alguma coisa. Né? Quando eu digo assim, uma maçã verde, ela não caracteriza a minha maçã, ela não está dizendo que a minha maçã é verde, então minha maçã é um substantivo e o verde ele é um adjetivo que caracteriza o meu substantivo maçã. Então, automaticamente, essa classe de palavras que são as cores, né, que eu posso classificá-las como uma classe de palavras, sendo o quê? Adjetivos. Mas, como eu disse, eu posso transformá-las em substantivos. Nesse caso ali, o verde não é um adjetivo, porque ela não está caracterizando nada. Tá? Quando eu digo o vivo verde dos campos, eu estou nomeando esse campo. Estou falando que ele é verde, que eu estou falando que ele é um verde o quê? Quando eu falo vivo verde, ele é um verde reluzente, um verde chamativo, um verde bonito, que chama atenção. Então, o verde ali, ele já não faz mais parte da minha classe gramatical dos adjetivos, e sim, ele é um adjetivo substantivado, ele se transforma em um substantivo, ok? Nessa frase, a palavra verde é um substantivo, o verde, tá? Agora, veja como fica diferente na frase. No campo verde e florido, os pássaros voltaram a cantar. Então, quando eu digo no campo verde, aí sim, verde caracteriza campo. Então, aí ele se transforma, ele volta a ser, na verdade, aquela classe gramatical primitiva dele, que são os adjetivos. Tá? E aí, no caso, campo, que será o quê? O meu substantivo. Tá? Então, aqui nós vimos que o adjetivo pode se transformar em um substantivo, ok? A mesma coisa tem um exemplo aqui, ó. Um jovem pequenino. Jovem, geralmente é o quê? Jovem, eu posso falar que ele pode ser um adjetivo ou um substantivo. Vai depender de onde eu coloco dentro da minha frase. Nesse exemplo, quando eu falo um jovem, eu usei um artigo indefinido antes da palavra jovem. Lembrem-se sempre que artigo é somente o a, um e uma, só isso. E as suas derivações no plural, os, as, umas e uns, tá? Então, artigo é só isso. A diferença é que um e uma, indefinido, porque eles não dão a definição correta. Aqui eu estou me referindo ao que eu estou me referindo. E quando eu falo o e a, são artigos definidos, porque eles definem o que eu estou falando. Então, quando eu digo assim, ó, um jovem, eu não estou especificando qual jovem
a qual eu estou me referindo. Pode ser qualquer jovem, um jovem pequenino. Quando eu digo o jovem pequenino, aí assim eu estou determinando, ok? Então, quando eu digo um jovem pequenino, esse jovem aí é um substantivo porque ele está vindo depois do meu artigo. E pequenino, meu adjetivo. Agora, olhem a frase abaixo. Era um homem muito jovem, mas muito triste. Quando eu digo era um homem muito jovem, esse jovem não é mais um substantivo porque ele está caracterizando a minha palavra homem. Ele se transformou aí em um adjetivo, diferente da frase acima, que eu o coloco depois de um artigo, tá? Então, o meu substantivo aí é homem, né? Ali, ó, ele está até depois de um artigo e eu tenho, quando eu digo muito jovem, uma característica desse homem, que ele poderia ser o quê? Velho, bonito, feio, alegre, mas eu digo que é um homem muito jovem, mas muito triste, tá vendo? Então, esse muito intensifica jovem, triste, e intensifica homem, e jovem e triste está o quê? Qualificando, então, esse homem, tá? Então, substantivo homem, adjetivo jovem. É isso que ele diz quando a palavra pode mudar de classe. Nesse caso aqui, o livro me traz apenas quando existe essa transformação de um adjetivo para um substantivo. Mas eu vou mostrar para vocês outras classes que também podem se transformar. Primeiro, eu gostaria de fazer essa atividade com vocês. Portanto, as palavras podem mudar de classe, dependendo do contexto em que estiver. Indique no caderno se as palavras destacadas são substantivos ou adjetivos. No mar azul, às vezes soltavam golfinhos brincalhões. Quando eu digo no mar azul, azul caracteriza meu mar, porque o meu mar podia ser verde, podia ser branco, mas eu estou dizendo que ele é azul, então está caracterizando o meu substantivo, então ele é um adjetivo. Agora, diferente quando eu digo o azul do mar, então eu estou nomeando o mar, eu estou dizendo que ele é azul, o azul do mar. Tá vendo a diferença? No mar azul, o azul do mar. Então, azul aí se transformou em quê? Em substantivo. Morava em uma casa velhinha no topo da colina. Velhinha, adjetivo, porque caracteriza a casa. Uma velhinha rápida e esperta pegou o primeiro lugar na fila. Aí uma velhinha está depois ali de um artigo, se transforma em quê? Em um substantivo, ok? Voltando aqui, eu coloquei para vocês algumas classes que também eu posso fazer essa substantivação. Substantivação em verbos. O que isso significa? O verbo expresso no infinitivo se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Então, quando ele está no infinitivo, quando eu tenho meu verbo no infinitivo, quando eles são terminados em AR, ER, IR ou OR, não é isso? Então, por exemplo, o andar de Regina era triste. Olha ali, andar infinitivo AR. Quando eu coloco depois de um artigo, ele se transforma em quê? Em um substantivo. Ele não é mais o meu verbo. Na verdade, o meu verbo dessa frase vai ser era. Quando eu digo o andar de Regina, eu falo do andar dela. Eu não falo de como é o andar dela. Eu falo que o andar, quando eu digo o andar dela era triste, eu falo como é, mas eu não digo especificamente que ela está andando em direção a alguma coisa. É isso que eu quis dizer, quando ela está andando em direção a alguma coisa. Quando eu digo assim, Regina andou depressa, por exemplo, aí sim eu digo que ela andou, a maneira como ela andou foi rápido. Mas quando eu digo o andar de Regina, eu estou fazendo o quê? Eu estou nomeando esse jeito dela andar, o jeito dela pensar, que era o quê? Triste, que era ruim. Mas em que sentido que eu falo o andar de Regina era triste? Eu não uso o verbo aí porque eu não estou praticando essa ação. Né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou especificando o nome daquilo. Não estou falando que ela andou rápido, que ela andou devagar. Eu estou especificando aquilo. Na verdade, eu tenho aqui era como verbo, triste, que é um adjetivo, Regina, substantivo de preposição, andar transformou-se em substantivo e eu tenho o artigo o.
que vem antes do meu verbo infinitivo andar. E neste caso transformou em substantivo. A mesma coisa quando eu digo o amar é essencial numa sociedade. Olha, o amar. Então, amar é um verbo no infinitivo que se transformou em substantivo. Por quê? Porque ele está depois de um artigo, ok? Então, quando eu falo o amar é essencial, é o meu verbo aqui, ó, é. Tá? Então, aqui, ele se transforma, é como se eu tivesse um verbo substantivado. Tá? Por quê? Porque ele vem depois de um artigo e ele está no infinitivo, ok? A mesma coisa eu posso fazer com os advérbios. Quais são as classes gramaticais do que eu posso dizer que são advérbios? Advérbios são palavras invariáveis. Eu acho que vocês já viram isso em outras séries. É uma classe gramatical invariável que não varia. Então, se não varia, não existe feminino e masculino dele, não existe plural, tá? Ele só fica ali no primitivo, quer dizer, se vai para o plural, já não faz parte de advérbio. Por quê? O que eu quero dizer com isso? A palavra bastante é um advérbio de intensidade, mas quando eu digo bastantes, já não é mais um advérbio, tá? E existe essa palavra no plural, sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e vocês vão estudar isso quando vocês estiverem estudando concordância nominal, ok? Então, o advérbio se transforma em substantivo tendo em vista um contexto específico. No caso dos advérbios, eu também posso classificá-los. Como eu disse com vocês que bastante, muito faz parte de advérbio de intensidade, o não ali também é um advérbio de negação. Então, quando eu digo não, advérbio de negação, mas quando eu falo o não, sem explicação, se torna pesado. Aqui, ó, eu coloquei o meu não depois de um artigo, então ele se transforma em quê? Em um substantivo. A mesma coisa, João disse um não bem grosseiro. Eu coloquei o não depois de um artigo, então ele se transforma em um substantivo. Tá vendo? Não é difícil. É vocês perceberem que eu tenho uma palavra que não é um substantivo e depois que eu coloco, depois de um artigo, ele se transforma nessa classe gramatical substantivo. E nós dizemos o quê? Advérbio substantivado, porque ele é um advérbio, mas ele se transformou em substantivo. Verbo substantivado, porque é um verbo, mas se transformou em um substantivo. Adjetivo substantivado, porque ele é um adjetivo originalmente, mas se transformou em um substantivo depois que foi colocado após um artigo, ok? Então, ó, o que o livro trouxe foi esse, ó, substantivação em adjetivo. O adjetivo se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Exemplo, o azul do céu me fascina. Então, o azul está depois de um artigo, se transformou em substantivo. Se deu um nome para esse azul aí, esse céu, tá? E o covarde não luta. Geralmente, covarde também é da classe dos adjetivos, porque caracteriza alguém. E aqui ele se transforma em substantivo porque ele está depois de um quê? Ele está depois de um artigo, ok? Então, voltando para o livro, essa parte aí nos diz, então, que uma palavra pode mudar de classe, dependendo do contexto e se ela vier após um artigo, definido ou indefinido, tá? E o livro também mostra a posição do adjetivo e seus sentidos para o texto. Por quê? Porque o adjetivo pode vir antes ou depois do meu substantivo. Dependendo da posição que ele vier, ele vai mudar o que? O sentido da palavra, ok? Então, quando eu digo assim, ó, o mundo exige um novo homem, mais sensível, mais atento aos filhos. Quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? O mundo, né, tem que trazer um homem o quê? Moderno, renovado, tá? Diferente quando eu digo, ao participar pela primeira vez das Olimpíadas, ele ainda era um homem novo, olha, um homem jovem, contrário do novo homem, homem renovado. Quando eu digo homem novo, homem mais jovem. Então, nesses dois casos, novo é um adjetivo, homem é um substantivo, as frases só colocaram em posições diferentes. Primeiro veio o adjetivo, depois o substantivo, e no segundo caso veio o substantivo e depois o adjetivo. E aí a palavra homem teve um novo significado. Para cada frase tem um significado diferente. Então é isso que quando eles falam a posição do adjetivo muda de sentido no texto, é nesse sentido, porque a palavra vai ter o quê?
significados diferentes. Ok? O substantivo vai ter significados diferentes. A mesma coisa quando eu digo, minha avó foi uma grande mulher, quer dizer, uma mulher notável, cheia de qualidades. Já quando eu digo, minha avó foi uma mulher grande e forte, quer dizer, alta, de elevada estatura. Tá vendo a diferença? O pobre homem desesperou-se ao ver a água inundar sua casa. Então, pobre, ele está no sentido de infeliz. Agora, quando eu digo era um homem pobre, um homem sem recursos, sem dinheiro. Então, dependendo do contexto, dependendo de como você usa o seu adjetivo, você pode mudar o significado do seu substantivo. Mas em nenhum caso aqui o adjetivo deixou de caracterizar o meu substantivo. Pelo contrário, ele sempre fez isso, de maneiras diferentes, dando um significado diferente para o substantivo. Ok? Bom, essas atividades aqui eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui está o uso de adjetivo e locuções adjetivas na descrição. Eu gostaria que vocês lessem e, como aqui é uma resposta pessoal, que vocês tentassem fazer, ok? Eu coloquei aqui substantivação e pronome, até esqueci de falar. É a mesma coisa. O pronome também pode se transformar em substantivo. Quando eu digo, meu eu está sempre em conflito, esse guarda-sol é nosso. Reparem que tanto meu quanto eu são pronomes, não é isso? Meu, pronome possessivo, eu, pronome pessoal. E nosso também, pronome possessivo. Meu, seu, nosso, teu. Aqui, ó, ele está logo após um artigo. Aqui tem dois, tá vendo? Dois pronomes. Só que quando ele fala assim, ó, meu eu, ele está dando nome ao ser. Então, por isso que ele é transformado também em substantivo. Então, outra classe que pode ser substantivada são os pronomes. Na verdade, a maioria das classes, eu trouxe algumas, o livro traz apenas do adjetivo, mas eu trouxe algumas apenas para dar de exemplo para vocês, que eu também posso fazer essa nova classe gramatical em outras classes também, não só no adjetivo, mas nos pronomes, nos advérbios, nos verbos, nas interjeições, nas conjunções. Eu posso fazer isso em qualquer classe, ok? Desde que você tenha atenção para entender que aquilo ali não é mais aquela classe, aquilo ali já está nomeando alguma coisa, dando nome a alguma coisa. E a 90% das vezes vem depois de um artigo, ok? Vou deixar as atividades das páginas 198, 199, 200 e 201. E na próxima aula eu faço a correção dessas atividades, ok? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos um caminho certo.